Finalizar o livro de Coríntios. Vamos finalizar o livro de Coríntios. Alguém lembra onde foi que o pastor parou na última quarta? Qual? Ah, tá. Só para ver se eu não vou começar desde o começo de novo. Bom que aprende duas vezes. Então vamos começar do 12. Obrigado, pai. Do 12 até o 24. Continuar. Não, vamos para poder recapitular. Amém? 1 Coríntios 12, 16, versículo 12. Todos encontraram? Amém. E diz assim: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. No verso 13: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai varonilmente e fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias de Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, e que também você tei a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. No verso 17: alegro-me com a vida de Estéfanas, ou Estefanás, como você queira falar, Estéfanas, e de Fortunato e de Arcaico, porque supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois há homens como estes. No verso 19: a igreja da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdo Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. No verso 20: todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Verso 21: a saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Verso 23: a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma breve oração para dar início à exposição da palavra. Pai, já lemos salmos, já te louvamos e agora pedimos tua misericórdia para que possamos entender a tua palavra, para que a tua palavra venha fazer morada em nossos corações, que a tua palavra venha gerar frutos em nossas vidas, que o que vamos ouvir hoje, Pai, não sejam apenas textos, mas que sim que seja o teu Espírito falando conosco, Pai. Nos faz, Pai, ter sede e fome, Pai, pela tua presença, nos faz ter sede e fome por oração, pela tua palavra. Desde já, Pai, somos gratos por poder ouvir do teu evangelho, por poder ouvir da tua palavra. Somos gratos também, Pai, pelas tribulações, porque sabemos, Pai, que elas nos mostram a nossa dependência e nos faz confiar ainda mais em Ti, Pai, e na Tua soberania. Obrigado, Pai. Amém, igreja? Vamos dar um encerramento da Epístola de Coríntios. Provavelmente vamos começar o Evangelho de Marcos na próxima quarta. Então já vai lendo na sua casa o Evangelho de Marcos para você ter uma base do que você vai ouvir aqui, para não ficar perdido. Amém? No verso 12, eu acredito que o pastor falou para vocês um pouco na última quarta, sobre a questão de Apolo. O apóstolo Paulo ele vai mencionar Apolo e diz o seguinte, no verso 12: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém,
quando se deparar boa oportunidade. A gente estava brincando lá em casa, a gente lendo esse texto, aí o pastor, será que ele não foi por rebeldia? Será que o apóstolo Paulo mandou ele falou assim, não vou não, apóstolo Paulo. Não quero ir porque, enfim, o senhor não manda em mim, né? Só que não foi isso, igreja. Acredito que o pastor também falou isso na última quarta, que esse ato de Apolo foi um ato inteligente. Foi um ato que ele olhou a situação, ele falou assim, apóstolo Paulo, com todo respeito, não vou agora. Só que é interessante porque o apóstolo Paulo ele vai mencionar Apolo porque ele desejava que Apolo fosse até Corinto, mostrando que não havia inveja, mostrando que não havia rivalidade entre eles. Eu não sei se você lembra, lá no começo de Coríntios, qual era um dos temas principais? Divisão na igreja. As pessoas falando, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, e tinha aqueles mais santão, eu sou de Cristo. Né? Então, todo mundo errado, estava todo mundo errado. Não era porque um que falava que era de Cristo, que no contexto estavam falando certo. Mas, como eu disse, mesmo que alguns de Corinto criassem essas divisões em torno dos líderes, eu quero que você entenda que a divisão não era entre os líderes, não era entre as pessoas que estavam na frente. Eu quero que você entenda em Coríntios, nesse livro, que não era o apóstolo Paulo brigando com Apolo, ou o apóstolo Paulo ali querendo criar divisão com o apóstolo Pedro, ou algo do tipo. Mas a divisão era entre as pessoas, e não entre a liderança. É interessante porque, se fosse você, pense por um momento, você sabe que dentro da igreja tem um público que te admira, tem um público que se você falar isso, eles vão e falam isso também. Aquele público, se você falar que é sim, eles vão dizer que é sim. Imagine você, por um momento que você sabe que numa igreja, ou até aqui mesmo, sabe que tem pessoas que vamos dizer assim, que lhe seguem, que lhe veem como referência. E você sabe que está tendo uma divisão entre a igreja, o que você faria, provavelmente? Provavelmente, não sei todos, mas muitos iam olhar para essa divisão e falar assim, eu vou lá, porque eu quero que alimentem o meu ego, eu quero que as pessoas me vejam lá e falem assim, olha o Apolo aí, ó, Apolo bota Paulo no bolso, olha só como o pastor é o cara, né? Provavelmente, infelizmente, muitos olhariam para essa situação e iriam se aproveitar. Olhariam para essa situação e quando visse que estava com mais essa questão de divisão, iam se aproveitar disso. E é interessante que você vê a maturidade de um homem em fugir disso. Você entende que Apolo, ele traz essa questão porque a situação dele aqui não era prevalecer sobre Cristo, ou então sobre o apóstolo Paulo, mas ele diz, não vou agora. Por que ele não vai agora? Porque ele sabia que já estava aquela divisão. Então, se ele fosse, o pessoal podia falar, tá vendo? Chegou o homem, chegou o maior, chegou o cara. É interessante, porque como eu disse, ele preferiu esperar uma ocasião mais adequada. Porque, como eu falei, muitas pessoas talvez iriam apenas para alimentar o seu ego. Como eu disse, você consegue perceber a unidade entre os ministros, entre as pessoas que estavam na frente, entre os líderes, entre as pessoas mais antigas da igreja. Porque é interessante, porque os apóstolos, só para que você entenda, os apóstolos eles tinham uma autoridade máxima sobre as igrejas. Um exemplo, um apóstolo ele podia ir lá numa outra igreja, cristã, é claro, não é uma igreja que fosse de Cristo, podia ir lá e falar o seguinte, olha, está errado isso, isso, isso. Só que o nosso pastor, ele não pode chegar em outra igreja e falar lá, está errado isso, 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 porque ele não tem essa autoridade. Essa autoridade só quem tinham eram os apóstolos. E você vê essa unidade, essa união entre eles, porque o público sim, o povo sim que estava com essa divisão. O público ouvindo, as pessoas ouvindo o evangelho e estavam criando competição entre eles. Só que essa competição não existia. Só para que você entenda, né? Para você falar assim, por isso que Paulo se dividiram. Não, eles estavam unidos. Quem não estavam eram as pessoas que estavam ouvindo e entendendo de forma diferente. Então, hoje em dia, diferente de Corinto, agora sim, diferente de Corinto, pega esse exemplo, você consegue observar que muitas das vezes a divisão não parte 100% do público, das pessoas, mas muitas vezes da própria liderança, das próprias pessoas que estão na frente. Mas por que isso acontece? Por causa do ego, por causa da questão de querer ser importante e com isso acaba querendo e criando essa divisão. Muitas das vezes você fala assim, olha, eu não concordo com
Pense você, uma pessoa mais antiga, uma pessoa que tem influência na igreja, uma pessoa que talvez pregue. Ah, não concordo com o pastor, e começa a criar essa divisão. Ou então, eu não concordo com a nossa professora Lídia, não sei o que. Ah, não, começa a criar divisões. Muitas vezes, pessoas com influência dentro das igrejas. A liderança, eu não falo só da liderança, tá? Não falo só dos líderes, ou então dos diáconos aqui, dos líderes de pequeno grupo, mas eu falo também das pessoas mais antigas e que têm influência. Então, eu não sei se você percebe, quando você vai ler essa carta, que o apóstolo Paulo está sempre, eu não sei a palavra mais correta para falar, mas o apóstolo Paulo está sempre corrigindo, ele está sempre chamando a atenção, ele está sempre falando, ele está sempre exortando, só que você percebe um carinho que ele tem por aquele povo, você percebe um amor. Você não vê o apóstolo Paulo, assim, de certo modo, falando para que eles se afastassem logo de uma vez, ou então para que eles fossem logo todo mundo para o inferno, não. Mas você vê o apóstolo Paulo falando com amor e falando com carinho. Só que quando você vai entender o contexto dessa carta, desse livro de Coríntios, você vê que o apóstolo Paulo ele está demonstrando amor, ele está demonstrando cuidado, apesar das pessoas ali, muitas delas, desprezar a sua pregação, desprezar o próprio apóstolo Paulo. Porque quando você ouve ele falando assim, uns dizem que é Apolo, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Pedro, outros dizem que é de Cristo. O que você acha que isso quer dizer? O apóstolo Paulo está mostrando que as pessoas estão tendo preferência por uns e deixando outros de lado. Então o apóstolo Paulo ele sente isso, ele vê essa situação e mesmo assim ele demonstra amor. O que eu quero dizer é que o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: apesar de muitos de vocês não gostarem de mim, apesar de muitos de vocês não gostarem do que eu falo, talvez da minha linguagem, talvez da situação do que eu vou falar, eu também amo vocês. Eu estou aqui demonstrando amor, apesar de vocês quererem fazer essa divisão, apesar de vocês falarem assim, eu prefiro aquele do que aquele outro, eu prefiro Apolo do que Paulo, eu prefiro Pedro do que Paulo. Apesar de vocês falarem isso, apesar de vocês menosprezarem, rebaixarem, Paulo demonstra o amor pela igreja ao incentivar a visita de Apolo. Ele demonstra esse amor, ele demonstra esse cuidado, ele fala assim, eu não estou aqui para dividir, ou então para disputar com ele. E Apolo, diferente, na verdade não diferente, mas por outro caminho, vai demonstrar respeito ao agir com prudência. Você percebe que na igreja tem que ter essa via de mão dupla, digamos assim, tem que ser essa questão de um ajudar o outro. A igreja não é uma pessoa só. O pastor ele fala uma frase que eu não vou recordar muito bem, mas ele diz mais ou menos, você sozinho não é igreja. Eu acho que é isso, né, pastor, que o senhor fala. Você sozinho não é igreja. A igreja somos nós, um todo. Então é isso. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando. Ele está falando assim, eu estou demonstrando amor, apesar de vocês terem essa divisão dentro de vocês, eu estou demonstrando todo esse carinho e estou demonstrando também humildade quando eu chamo Apolo para ir. E Apolo demonstra respeito ao agir com prudência. E qual é a lição, igreja, que nós temos para aprender com essas duas atitudes? A de Paulo demonstrar amor e de Apolo. Primeiro, que os ministros, você que já está na igreja há bastante tempo, as pessoas que estão pregando, as pessoas que estão envolvidas em ministério, devem sempre buscar o bem da igreja. Esse deve ser o nosso principal interesse, buscar sempre o bem da igreja e, além disso, preservar unidade. Esse deve ser o nosso papel. Nós não devemos, igreja, alimentar disputa, nós não devemos alimentar interesses pessoais. É isso que Apolo e apóstolo Paulo nos ensinam com essas duas atitudes. Amém? No verso 13 e o 14, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portais varonilmente, fortalecei-vos. No verso 14, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Você percebeu, eu listei aqui 4 orientações. Eu não sei se você percebeu, mas essas 4 orientações elas estão interligadas. Essas 4 orientações
que são essenciais para a vida cristã. Você pergunta assim, por que será que eu não sou o cristão que eu queria ser? Por que será que eu não consigo chegar? Por que será que eu sou essa pessoa inconstante? Por que será que eu sou essa pessoa que não é apaixonada pelo Evangelho, que não é apaixonada pela palavra? Por falta, principalmente, de uma leitura, de uma vida de oração. Porque o apóstolo Paulo ele vai trazer esse ensinamento que se aplica todos os dias na nossa vida. E se você deixa com um, você falha com todos. No primeiro, no verso 13, qual é a primeira orientação? Sede vigilantes. Igreja, por que você deixa de orar? Por que você deixa de ler a Bíblia? Por que o culto já não é mais tão interessante? Por que o louvor já também não sai mais com tanta vontade? Por que você olha para a igreja como comunhão, você olha assim, ai meu Deus, é aquele pessoal tudo chato, não aguento mais. Por que nós começamos muitas das vezes lá em cima e vamos decaindo, até que nós vamos ver, nós estamos já mortos no chão. Mas por que, igreja? Por falta dessa orientação. Sedes vigilantes. Por que você decai com a sua vida como um cristão? Porque você não vigiou. Porque você não vigiou. Porque é interessante, igreja, porque quando nós estamos bem com Deus, como nós estamos lá em cima, né, com aquela empolgação, com aquela situação toda, a gente fica assim, não, nada vai me abater, nada vai me parar, e é aí que mora o perigo. Porque quando você fica lá em cima com essa segurança, você baixa a guarda. Você entende que não precisa mais orar todo dia, você fala assim, nossa, eu li ontem bem os 5 capítulos, né? Hoje eu vou dar um descanso, hoje eu vou dar uma pausa, ou então eu não vou orar hoje, porque ontem eu fui para a vigília, ontem o culto passou do horário, então eu estou com 30 minutos no dia que eu fiz ontem. Por quê? Porque quando você está lá em cima, quando você está com todo o seu fervor, você baixa a sua guarda. E é por isso que muitas das vezes você vai decair. E quando você vê, você já está lá no chão e você fala assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Você não vigiou. Você estava com aquele fervor, com aquela constância, mas você esqueceu de vigiar. Então, um cristão, ele deve viver sua vida em constância, em constante vigilância. Porque eu queria contar uma coisa para vocês, um segredo, mas para você guardar no seu coração, você vai estar sempre em perigo espiritual. Sempre vai estar em perigo espiritual. Você vai estar, infelizmente, você pode pensar assim, não, você vai estar sempre em perigo espiritual. Desde a sua oração até a sua vida no seu cotidiano. Então você tem que sempre vigiar, você tem que sempre prestar atenção mesmo na sua vida, porque, como eu disse, quando é que você vai cair? Quando você vai estar lá em cima, quando você vai estar com todo o vapor e você baixa a sua guarda, porque você deixa de vigiar. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele começa, sedes vigilantes. Você entendeu por que ele não bota primeiro, permanecei firmes, mas ele bota primeiro, sedes vigilantes. Então, você vai estar sempre em perigo espiritual. E qual era o exemplo de Coríntios? Qual era o exemplo do perigo que eles estavam passando? Para que você entenda nessa carta. Principalmente as divisões. As divisões entre eles, aquela briga. Então, esse perigo era ainda maior. Agora você imagina hoje, o que na sua vida que você olha assim, meu Deus, eu estou em perigo espiritual constantemente. Você sabe qual é o perigo que você está correndo, você sabe aquilo que você passa no seu dia a dia. E o apóstolo Paulo diz, sedes vigilantes, preste atenção, porque quando você não vigia, olha só, tem o pecado, tem a sua natureza pecaminosa que você tem que lutar contra ela todos os dias. Tem também o diabo com as suas tentações. Ainda vai ter os falsos mestres. Muitas das vezes o falso mestre aparece no momento que você não está muito bem com Deus e você ouve aquilo e você diz assim, é verdade. Nossa, isso aqui é bom, eu estava precisando ouvir isso. Tem que ter muito cuidado, igreja. Você tem que permanecer em constante vigilância. Porque quanto maior o perigo, quanto maior a situação na qual você está exposta, quanto maior a situação que você está vulnerável, maior você tem que vigiar. E isso, igreja, isso aqui é uma coisa que você tem que aplicar no seu dia a dia, porque quanto mais você conhece o Evangelho,
Quanto mais você vai entendendo o quanto que você está cercado de situações extremamente perigosas para a sua vida espiritual. Você vai tendo esse entendimento e você diz assim, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Todo dia deve ser sua oração. Outro ponto que ele fala, permanecer firmes na fé. Você entende? Ele primeiro diz para você vigiar, e o segundo ele diz, permaneceis firmes na fé. Eles deveriam, diretamente para o povo de Corinto, eles deveriam se manter firmes na verdade do Evangelho, sem trocar pela sabedoria do mundo, sem trocar por qualquer vento de doutrina. E você não tem noção quanto que isso é difícil, igreja. Isso é extremamente difícil, você permanecer firmes na fé, você permanecer firmes no Evangelho. É por isso que você, como eu disse, trazendo o exemplo da sua constância, por que eu estou inconstante? Primeiro, porque você não vigiou. Você não vigiou, você deixa ser levado por qualquer vento de doutrina. E a primeira coisa que vai acontecer com você quando você não vigia é a sua constância na igreja e na sua vida espiritual. Você não vigia, você já deixou de ler a Bíblia, você já deixou de orar, você já deixou de ter comunhão, você já deixou de ter o seu momento com Deus, porque quando você não vigia, afeta também, como consequência, a sua constância. É interessante porque quando ele fala sobre de permanecer firme na fé, é sem trocá-la pela sabedoria do mundo. É sem trocar o Evangelho por pensamentos mundanos. Você pode olhar sabedoria do mundo, você pode pensar assim, não, são esses filósofos que são ateus, isso que é a sabedoria do mundo. Mas não, igreja. A sabedoria do mundo, ela vai agir também na sua vida, ou com você mesmo. Aquela sabedoria que vai dizer assim, não, ir para a igreja não é o melhor para ti, orar não é o melhor para ti, ler tua Bíblia não é o melhor para ti, o melhor para ti é isso, isso e isso. Faz isso aqui que é melhor para ti. Você sendo levado pela sabedoria do mundo. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que você tem que orar, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que ter comunhão. Você percebe, né? Porque muitas vezes nós olhamos assim, pensamos que a sabedoria do mundo, ela é algo distante. E você vê como é algo vivo nas nossas vidas. E por isso nós temos que lutar todos os dias. Então, como é que um cristão ele vai permanecer de pé? Como é que um cristão ele vai resistir às tentações, às ameaças? Como é que um cristão resiste? Por meio da fé no Evangelho. É somente assim. Outro ponto é agir com coragem e firmeza. Eu não sei, a versão de alguém está diferente da minha, mais varonimente, mas coloquei aqui para ficar mais claro, agir com coragem e firmeza. Porque o apóstolo Paulo, igreja, ele vai exortar o povo de Corinto a serem fortes, a serem firmes diante do inimigo da fé. É engraçado porque esse inimigo da fé muitas vezes pode ser você mesmo, né? Você pode pensar assim, o inimigo da fé é aquele irmão atribulado que veio discutir comigo, que veio fazer tal situação, mas muitas das vezes o inimigo da fé é você mesmo. E como é que você vai vencer esse inimigo da fé que muitas das vezes é você mesmo? Agir com coragem e com firmeza. Minha mãe, ela brinca, né? Tem que ser homem, botar o pé no chão e vai para cima. A gente fica brincando lá em casa, né? Não pode deixar, o pastor ele fala, não pode deixar a peteca cair, eu não sei se... não pode deixar a peteca cair, tem que agir com coragem e com firmeza, pela fé em Cristo e pela fé no Evangelho, igreja. É interessante porque nós, como cristãos, nós não deveríamos ser enganados, nós não deveríamos ser intimidados, mas nós deveríamos defender a verdade com convicção. Se uma pessoa chegasse hoje para você querendo discutir sobre o Evangelho, querendo saber sobre o Evangelho, será que você saberia se expressar? Será que você saberia falar sobre a palavra de Deus? E como é que você vai falar sobre a palavra de Deus? Tendo intimidade com ela. Como é que você vai defender, como é que você vai falar do Evangelho se é algo que você não vive, se é algo que você só convive na quarta e no domingo? Então, especialmente nesses pontos, igrejas, fundamentais, temos que ter coragem e firmeza. E no verso 14 ainda, diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Além disso, a nossa firmeza, a nossa permanência, a nossa constância, todo o nosso zelo por Cristo, pelo Evangelho, ele deve estar acompanhado, igreja, pelo amor. Porque o zelo
o zelo, digamos assim, o zelo pela verdade, ela não pode se transformar em dureza, ela não pode se transformar em ira, ou então em espírito contencioso. O cristão, você como cristão deve defender, deve exortar sempre com amor e sem perder essa mansidão. Porque é interessante, igreja, porque há uma grande diferença entre firmeza cristã, preste bem atenção nisso, há uma grande diferença entre firmeza cristã e uma agressividade carnal. Porque muitas das vezes você tem que exortar alguém, só que você não vai com a firmeza cristã. Você vai com a sua agressividade carnal. Você vai muitas das vezes para matar ou então para humilhar aquela pessoa. E você tem que agir com a firmeza cristã. É interessante porque se o pastor chega com você de forma mais, ou então algum irmão vai exortar você de forma mais séria, aí você diz assim, que pastor bruto, né? Meu Deus, esse pastor não tem amor, só que você tem que saber diferenciar a firmeza cristã e uma agressividade carnal. Onde é que você viu isso? No livro todinho de Coríntios. Você viu o apóstolo Paulo com uma firmeza cristã, mas sem uma agressividade carnal. Você percebe, apóstolo Paulo, meus irmãos, né, meus filhos, ele vai dando toda aquela questão de amor, mas sempre puxando a orelha, sempre com uma firmeza, sempre com uma situação, vocês estão errados, vocês estão caminhando para o inferno desse jeito e vocês precisam mudar, vocês precisam se arrepender. Então tem essa diferença entre a firmeza cristã e uma agressividade carnal. E muitas das vezes você talvez quer exortar e você pensa assim que está sendo firme ou algo do tipo, mas você está ali para humilhar uma pessoa. Tu está fazendo isso, né? Então para matar logo aquela pessoa de uma vez, para querer humilhar de uma vez. Não, igreja. Saiba exortar com amor, saiba falar pelo Espírito. Amém? Então, o cristianismo, entenda que o cristianismo, ele se torna mais belo, ele se torna mais leve, quando a verdade ela é sustentada com amor. Quando há paciência, entenda uma coisa, quando há paciência com os irmãos e até mesmo bondade na oposição. Você tem que saber lidar com isso. E não sei se você percebeu, mas esses 4 pontos interligados. Porque quando você deixa de vigiar, você perde a constância. Quando você não vigia mais, a sua constância é a primeira que vai para o ralo, é a primeira que vai embora. Quando você deixa de vigiar, você perde a constância, você deixa de agir com coragem, com firmeza, você fica assim, tanto faz, é isso aí mesmo, você acaba perdendo aquela convicção, aquela fé mesmo de fato, e no final você perde o amor. No final, você faz empurrando com a barriga, você vem para a igreja de qualquer forma, vou ler logo isso aqui, bora, vai, aqui 3 capítulos, pronto, vou dormir. Você perde o amor, você perde esse zelo. Você entende as 4 coisas interligadas? Você deixa de vigiar, você perde a constância, você para de agir com coragem, com firmeza e você deixa de fazer com amor. No verso 15 ao 17 agora. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias de Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sugesteis a esses tais, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Estéfanas e de Fortunato e de Acaia, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. É interessante porque o apóstolo Paulo ele vai destacar algumas pessoas, ele vai destacar aqui a família, né, algumas famílias, porque só para que você entenda, um título de curiosidade, ele faz essa relevância para mostrar como eles eram um exemplo e digno, digamos assim, de uma honra. Porque ele diz o seguinte: eles foram a primícia da Acaia. O que seria a primícia da Acaia? Seriam, não sei se você sabe, mas os novos convertidos. Né? Você ouviu essa expressão, primícia dos que dormem, lá nos capítulos anteriores. É interessante porque essas pessoas, além disso, eles se dedicaram voluntariamente ao serviço dos santos, ajudando tanto na questão da necessidade espiritual, como também da necessidade material, igreja. É interessante porque você pode olhar, muitas das vezes, como servir alguém, como fazer algo do tipo, digamos assim,
ajudar alguém, você pode olhar como um peso, você pode olhar como uma situação, não tem condição. Mas você vai para a Bíblia e você mostra como que isso era uma grande honra, como que era uma grande honra servir o povo de Deus. Isso aqui, igreja, evidencia ainda mais a questão de congregar, porque congregar não é apenas você vir para um culto e sentar aqui e ir para a sua casa, mas além disso, congregar também é você participar da vida dos outros, é você fazer demonstrações, é você consolar, é você exortar, é você participar ativamente. E o apóstolo Paulo ele diz, ele dá esse exemplo, ele dá essa relevância a eles, porque é interessante porque pessoas influentes ou de posição, elas não diminuem ao servir. Você pode pensar assim, não, se eu for servir eu vou estar demonstrando fraqueza, eu vou estar demonstrando, ou não sei, ou que eu sou fraco. Mas a Bíblia ela mostra o contrário disso. Ela mostra que, além de diminuir, que muitas vezes nós pensamos isso, essas pessoas são engrandecidas quando elas se dedicam ao cuidado dos irmãos. Você percebe o apóstolo Paulo reservando aqui um versículo para eles. Eu botei aqui também, o testemunho de Estéfanes, Fortunato e Acaico. Eu não consegui colocar no slide, mas quem eram? Paulo vai mencionar essas 3 pessoas que foram até ele e supriram o que faltava da parte da igreja. E além disso também eles levaram um relatório mais fiel da situação. E como consequência disso, igreja? Eles trouxeram consolo ao apóstolo Paulo, porque ele corrigiu as impressões negativas e trouxe uma visão mais equilibrada da realidade de Corinto. Então, essas 3 pessoas, eles agiram como pacificadores, promovendo a verdade e fortalecendo a comunhão. E isso foi um motivo de grande alegria para Paulo. O apóstolo Paulo ele vai também, nesses 3 versículos, demonstrar e vai exortar como que a igreja deveria tratar. Primeiro, reconhecê-los e valorizá-los, ou seja, eles devem ser respeitados, eles devem ser estimados por causa do seu serviço fiel. Você vê que o apóstolo Paulo em nenhum momento vai diminuir aquelas pessoas que estão servindo, pelo contrário. Que honra, a gente olhando hoje em dia, que honra o próprio apóstolo Paulo demonstrando esse carinho, esse reconhecimento. Segundo, sujeitar-se a eles, não no sentido de, no verso 16, quando ele diz o seguinte, que também vos sujeisteis a esses, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Muitas das vezes alguém vai exortar você e você fala assim, quem é tu na fila do pão, para querer falar alguma coisa para mim? Eu vou ser submisso a ti? Não, eu sei, eu não, nada disso. E a Bíblia diz, dê esse reconhecimento voluntário e também esse valor espiritual. E além disso, ele traz essa questão também de honrá-los. Aqueles que se dedicam ao serviço da igreja, aqueles que trabalham para a edificação do corpo de Cristo e que devem promover a paz e a verdade, devem sim ser honrados nessa questão de ser cuidados também. Você vê o apóstolo Paulo sempre demonstrando essa preocupação. Aí a gente vai para o Instagram, vai para as situações da vida, e fala assim, por isso que o apóstolo Paulo construía tenda para não depender de ninguém. Meu irmão, vai entender o contexto, vai entender toda aquela situação, mas o apóstolo Paulo, ele não incentivou ninguém, ou então ele disse que era um obstáculo as pessoas ajudarem as outras, mas sempre ele está enfatizando isso, ele está sempre mostrando, amém? Então, como eu disse, no verso, continuando na verdade, traz essa questão de cuidado. Agora no verso 19 e 20. Porque trouxeram, verso 18, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconheci, pois a homens como este. Como eu disse, a consequência da atitude deles. No verso 19 e 20. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdo, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Aqui você vê o apóstolo Paulo trazendo essas saudações, esses reconhecimentos, porque você vê que o apóstolo Paulo vai encerrar, ele encerra as epístolas com saudações à igreja de Corinto, vindo de quem? Da igreja da Ásia, especialmente de Priscila e Áquila. É interessante porque essas 2 pessoas têm um estudo muito interessante sobre isso, só que eu não vou
poder entrar para não fugir da exposição do texto, mas é interessante que você estude também a história deles. Trabalharam muito, foram pessoas piedosas. Se eu não me engano, também em Atos 18 vai falar como eles instruíram Apolo, Atos 18. Então, para você ver como essas duas pessoas, né, de extrema importância, então, apoiaram muito, né? Aqui já entra também um estudo sobre a questão das igrejas serem casas antes, é bem interessante. Você percebe, só voltando para o texto, né, para a gente não fugir do texto, isso aqui é interessante, ainda bem que eu lembrei, é porque às vezes dá vontade de fugir, né, da exposição e ir lá, né, para Atos ou então para outro versículo, só que é importante lembrar que na exposição temos que seguir rigorosamente o texto que está sendo falado. Amém? Esse aqui deu uma discussão lá em casa, porque acho que foi do último capítulo, né? Não, porque viu Pedro, depois os 500, aí a mamãe, não foi as mulheres, não sei o que. Eu falei, não, bora prestar atenção aqui no texto. Nesse texto aqui, depois a gente vai... A gente estava falando no Sim. também para você dar como exemplo um outro versículo, às vezes para complementar o que você está falando, né? Sim, sim. Você está dizendo que, tipo assim, o pastor no Êxodo, no domingo, geralmente ele usa. É importante lembrar que não é errado você usar um versículo para complementar aquilo que você está falando, né? Só que, às vezes dá vontade de ir logo pro outro, né, e continuar assim, mas o pastor fala, não, tem que voltar para cá. Mas, voltando agora para Coríntios, você percebe o cristianismo e uma cortesia. Você vê que o cristianismo não é porque, tá servindo, é de qualquer jeito, perde essa cortesia. Você vê que o cristianismo ele não vai destruir a cortesia, mas ele fortalece esse reconhecimento, esse respeito, ele fortalece os assuntos sérios. É interessante porque o apóstolo Paulo ele encontra aqui um espaço, eu não sei se você percebeu, mas ele encontra um espaço para demonstrar o seu afeto, para demonstrar o seu cuidado, para demonstrar o seu reconhecimento. Porque isso aqui, igreja, porque acho que talvez hoje em dia, né, tá muito superficial, mas você vê aqui nessa carta saudações sinceras. Não são formais, não são vazias, mas são expressões sinceras de amor. Não é assim, meu irmão, eu te amo e tá, beleza. Não, mas era amor de verdade. Era aquele carinho, era aquele cuidado, era aquela expressão acompanhada de desejo, acompanhada de graça, acompanhada de bênção. E o carinho sobre todos os irmãos. Então, o que isso traz, igreja? De ensinamento para a nossa vida. Como que a igreja é também a nossa família cristã. A igreja, temos que ter esse amor pelos outros. Você pode falar assim, mas aquele irmão é muito coisado, aquele irmão não gosta dele. Você tem que amá-lo. Você tem que ter esse carinho, você tem que entender que esse irmão também faz parte da sua família. Ou seja, aprendemos que uma família cristã ela pode ser, em certo sentido, ser uma igreja vivendo em devoção, comunhão, adoração diária, porque aqui não é um lugar qualquer, igreja. Aqui é o lugar onde Cristo também está presente. Amém? No verso 21, a saudação escreva eu, Paulo, de próprio punho. Apóstolo Paulo enfatizando ainda mais o carinho, o cuidado e a atenção. Aquela questão de falar assim, quem está escrevendo não é uma pessoa que, não é o meu secretário, não é alguém, ou então, como hoje em dia, não é meu chat GPT, que você mandou lá um feliz aniversário no chat lá e tá aí. Não, o apóstolo Paulo dá como ênfase, eu escrevi a próprio punho, eu mesmo escrevi com a minha mão, eu mesmo fiz. Então, interessante porque no verso 20, acabei esquecendo, porque ele diz o seguinte, todos os irmãos os saúdam, saudai-vos uns aos outros como ósculo santo. Ou seja, essas duas argumentações, o 20 e o 21, exorta a igreja, exorta e carrega uma repreensão implícita às divisões existentes entre eles, igreja. Então, ele está dizendo o seguinte, se irmãos distantes de vocês demonstravam tanto amor, é vergonhoso para vocês, estando próximos, não vivessem em unidade. Você entende isso? Pessoas de fora estão demonstrando carinho e vocês aí estão brigando, que vivem tão próximo, que vivem tão perto um do outro. Ou seja,
o amor de outras igrejas deveria servir de estímulo de amor mútuo entre eles. Amém? Então, voltando agora para o 21, apóstolo Paulo ele acrescenta agora a sua própria saudação escrita de próprio punho, ou seja, com sinal de autenticidade da carta. Se fosse hoje em dia você pensar assim, será que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui mesmo? Ou ele jogou no chat GPT lá e está escrevendo isso aqui para a gente de maneira genérica? Não, igreja, há algo mesmo de carinho e de cuidado. Porque ele queria mostrar esse cuidado em garantir que a igreja soubesse que a mensagem, que a carta viesse realmente dele. Amém? Então, além disso, indiretamente ele também demonstra o seu envolvimento pessoal e pastoral. No verso 22, diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Depois, maranata. Não sei se você lembra qual é o significado de anátema. Se alguém souber. Amaldiçoado. Eita. Maldito. Que seja anátema. Alguém está com uma versão diferente aí? Da Ara? No verso 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Aqui, só para nós finalizarmos, caminhando já para o fim dessa carta, aqui o apóstolo Paulo está alertando contra a falta de amor verdadeiro por Cristo, para que você entenda que amar a Cristo, não amar a Cristo, melhor dizendo, não é apenas uma indiferença, mas é uma rejeição prática de sua pessoa. Você fala assim, não ama Cristo não, eu não amo a Cristo. Isso não é apenas uma indiferença, igreja, mas é uma rejeição prática da sua pessoa, da sua obra e da sua palavra. Mas o que seria não amar a Cristo? Porque muitos vão professar o nome de Cristo, mas não amam de fato. Muitos vão dizer, não, Jesus eu te amo, não, Jesus, estamos juntos, algo do tipo, mas de fato não amam. Porque não se submetem à sua vontade e nem guardam os seus mandamentos. Então você percebe que amar a Cristo é mais uma questão também interna, porque você pode falar que ama a Cristo e no seu coração não amá-lo. E qual é a palavra para isso? Para quem não ama, seja anátema. E maranata, acho que você sabe o significado, tem até uma música, né? Cantavam bastante aqui. Maranata significa o Senhor vem, alguma hora vem. Então, o pessoal está bem atento nos conceitos, né? Rapaz. Ou seja, o que significa Maranata? Apóstolo Paulo apontando para o juízo futuro. Ou seja, Cristo voltará e aqueles que não o amam enfrentarão a sua justa condenação. Você pensa assim, Maranata, hora vem Senhor Jesus, nossa, que felicidade. Leia também a primeira parte desse versículo. Aqueles que não amam, seja anátema, maranata, que o juízo vai vir, que Cristo vai vir, e aqueles que não o amam enfrentarão a justa condenação. Isso aqui, igreja, esse versículo, o versículo 22, em específico que eu estou falando, é uma advertência para que a igreja não se desvie e não seja corrompida por falsos ensinos ou sabedoria do mundo, igreja. No verso 23 e 24, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Aqui ele finaliza o livro de 1 Coríntios. Então, essa bênção da graça, no verso 23, você entende, mesmo após uma advertência tão severa, mesmo após tantos assuntos, Paulo ele vai expressar o seu desejo. Qual era o desejo de Paulo? Que todos vocês vão para o inferno, que todos vocês morram, não. O desejo de Paulo, ele mostra que a graça do Senhor esteja convosco. Isso mostra que as suas palavras, que todo esse ensinamento, essa exortação, elas não nascem de uma natureza, de uma dureza ou de uma agressividade carnal, igreja, mas de amor. Você entende? O apóstolo Paulo sempre falando do amor e mostrando na prática, sempre mostrando da exortação, do ensino e mostrando na prática. Então,
Ele deseja que todos participem da graça de Cristo e é o maior bem que alguém pode receber, tanto nesta vida quanto na eternidade, igreja. No verso 24, vai ter a declaração desse amor, né? Vai ter a declaração final do amor. Porque ele diz o seguinte: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Ou seja, apesar de ter corrigido, apesar de ter confrontado, ele reafirma o seu amor sincero com eles. O seu amor, como ele afirma durante toda a carta, quando você vai fazer um panorama e um entendimento de toda a carta, você percebe que esse amor de apóstolo Paulo não é um amor baseado em sentimentos humanos. Até porque se fosse sentimentos humanos, ele ia falar o seguinte: tu quer saber de Apolo? Então vai lá com Apolo, que eu também não estou nem aí para ti. Tu quer saber de Pedro? Então vai lá que eu não estou nem aí para ti. Mas não, ele demonstra amor até para aqueles que rejeitavam ele. Então, esse amor, como é que o apóstolo Paulo conseguia demonstrar tanto amor com meio de pessoas tão, digamos assim, rebeldes, pessoas que o oposto? Porque esse amor não vinha do apóstolo Paulo, igreja. Não era um amor baseado em sentimento humano, mas em Cristo. Quando você entende isso, você para de falar o seguinte: não, o irmão, eu não vou mais falar com ele, não estou nem aí, né? Não, igreja, você tem que amar o seu irmão. Mesmo muitas das vezes ele, talvez, lhe tratando com indiferença, lhe tratando mal, sendo meio coisado, sendo diferente daquilo que você queria que ele fosse, você tem que amar. Porque o amor bíblico, o amor de um cristão, ele não tem que se basear por sentimentos humanos, mas sim em Cristo. E esse é o modelo que nós devemos seguir. Devemos amar todos os que estão em Cristo com amor verdadeiro, espiritual e perseverante. Amém, igreja? Eu espero que essa exposição desse livro tenha sido de muita utilidade para as suas vidas e que não pare, né, somente aqui no culto, mas, se possível, releia na sua casa esse livro, estude na sua casa esse livro, porque você vai ver que tudo que foi falado aqui foi de forma resumida. Tem muito mais coisa para você se aprofundar e aprender. Então, medite na sua casa, releia esses textos, aprenda novamente. Lá vai ter ensinamento para casamento, para divisão, para oferta, santa ceia,